Olá, paz de Jesus, amor de Maria. Eu sou Dayana Zanovello e nós estamos numa série sobre pornografia e masturbação. Serão 3 capítulos, um falando sobre o que causa no nosso cérebro, a parte científica, estudos científicos comprovam e o que nós colhemos através desta prática. Outro capítulo irá falar sobre como nos fere e como estraga nossa forma de amar e como fere a nossa alma. Amém? Então vamos lá, venha comigo. A pornografia, a masturbação. No Brasil, as pessoas têm sexualizado tudo em suas vidas. São pessoas viciadas no prazer. E o prazer no nosso cérebro produz como? Sobre uma substância, um hormônio chamado dopamina. Nós produzimos este hormônio, que é conhecido como hormônio do prazer. E as pessoas, através do quê? Através do sexo, ou através mesmo da ingestão descontrolada de alimentos, né? Toda vez que você come, você sente prazer, você está produzindo dopamina. Toda vez que você tem uma relação, você está produzindo dopamina. Mas através da masturbação e da pornografia, você está tendo um sexo sintético. E o ser humano não foi feito para isso. Tomografias computadorizadas comprovam que as causas que pessoas que praticam masturbação e pornografia têm no cérebro são a mesma reação de um viciado em heroína e cocaína. Então, é muito grave. Isso tem destruído a saúde física e mental de muitas pessoas. Quais são as consequências da masturbação e da pornografia? A pornografia e a masturbação é uma ilusão. E aí a pessoa vai perdendo a graça da realidade de viver as pequenas coisas da vida. Cada vez ele vai se afundando mais e perdendo a alegria de viver a realidade, né? O contato com as pessoas, porque nós fomos feitos para amar, para ter contato físico. E através da pornografia, a masturbação, muitas vezes você vai ferir o outro e vai se ferir. Porque o contrário do amor é usar o outro, é ser usado. E o sexo, ele foi feito para ser unitivo e procriativo. Foi feito para seguir a sua natureza humana. E se você não tem controle, se você não é uma pessoa casta, seja você solteiro ou casado, você está sendo animal irracional. Você não está controlando as suas más paixões. E nós, como seres humanos, nós somos animais, mas somos animais racionais, no qual nós temos, através da graça, da renúncia e do sacrifício, conquistar o equilíbrio, a temperança sobre as nossas más paixões. Quem criou a pornografia e a masturbação foi o demônio, com certeza. Mas quem usa da pornografia e masturbação é uma pessoa viciada que não controla suas más paixões. Então o demônio já não tem mais nada a ver com isso daí. Você usa porque você quer, porque você é viciado no prazer, porque você vai contra a sua natureza. E as consequências são gravíssimas. Estudos comprovam que no homem as consequências da pornografia e da masturbação é impotência sexual. Estudos comprovam que todos os homens que usam dessas práticas, com certeza em algum momento da sua vida vai ter impotência sexual. A tristeza, por que a pessoa tem picos de tristeza altíssimos? Porque nós fomos feitos, nosso corpo foi feito para produzir dopamina naturalmente. Quando você incentiva, você vai subir lá em cima, um pico lá em cima. Daqui a pouco seu organismo reage e te diz que ele é contra isso, que isso não é da natureza.
Aí ele cai lá embaixo, aí você sente a tristeza profunda. Aí daqui a pouco você precisa mais ainda de dopamina e de incentivos cada vez maiores. E quanto maior você incentivar o pico, maior vai ser a queda, até você perder a graça. Até você ficar viciado totalmente em dopamina e não ter mais graça e perder o seu libido. E perder e ficar uma pessoa doente que começa a ver sexo em tudo, e começa a olhar as pessoas e sexualizar tudo na sua vida e achar que a alegria de viver é só o prazer através da sexualidade. E o sexo é só um ponto da nossa felicidade, do qual fomos feitos para viver. É apenas um ponto. A nossa felicidade não pode estar só no prazer, porque daí você vai ser uma pessoa doente, uma pessoa triste, cheia de altos e baixos, desequilibrada, que não tem temperança e equilíbrio. Depressão, por causa desses picos de alegria e tristeza, o seu organismo começa a entrar em parafuso, o seu cérebro, e você vai ficar uma pessoa depressiva. Síndrome do pânico. Também estudos comprovam que pessoas que usam da pornografia e masturbação têm maior tendência a ter depressão. E também pensamentos suicidas, déficit de atenção. Como eu sei que eu sou um viciado? Tento parar e não consigo. Dificuldade profissional e financeira, né? Porque começa a mexer com todo o seu psicológico, seu emocional, e daí com certeza essas áreas são atingidas também. Você não vai desenvolver um bom trabalho, não vai ter... estudos comprovam que pessoas que usam da masturbação, que pessoas castas, são mais inteligentes, porque não destroem os seus neurônios, né? E pessoas que não são castas, elas vão se tornando pessoas dementes, tem um grau de demência maior. Sintoma de um viciado, gasta um tempo da sua vida com isso. Quanto tempo você poderia estar fazendo tantas coisas, tantos projetos, tantos sonhos, e você tá lá gastando tempo, e cada vez você vai se afundando, se isolando. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinho, e principalmente atrás de uma tela de celular, de computador, nos dopando, né? Dopamina, nos dopando de prazer. Dopamina é o hormônio aí do prazer, nos dopando de prazer. E o nosso corpo tem algo natural, né? Que é nosso. E aí quando você começa a estimular demais, aí vai ter todas essas consequências. Estudos comprovam também, feitos nos Estados Unidos, que a média de começar a iniciar uma vida sexual está em 11 anos de idade. E estudos comprovaram que quando um adolescente tem uma vida sexual ativa muito cedo, na adolescência, os impactos são 70 vezes mais fortes no cérebro de um adolescente do que uma pessoa adulta. Então, as consequências vão ser muito piores. Então, tem muitos pais que incentivam que o filho só vai ser homem, másculo, se ele se masturbar, se ele iniciar uma vida sexual cedo, se ele for assistir pornografia, que isso prova que ele é viril. Pelo contrário, você está destruindo a afetividade e sexualidade do seu filho. Ele tem uma forte tendência a pensamentos suicidas, síndrome do pânico, depressão, enfim, você está acabando com a vida desse adolescente. Porém, como existe algo chamado plasticidade neural, o nosso cérebro se adapta muito rápido. Então, apesar dos picos de abstinência ser tão fortes e a destruição como de um viciado de heroína e cocaína, que foi comprovado através de tomografia computadorizada, todos esses sintomas. Você consegue, através da abstinência, através de terapia, através de espiritualidade, vencer isso. Qual terapia é indicado? A logoterapia. É a terapia mais indicada nesses casos, porque sozinho vai se tornar um pouco difícil. Você vai ter que ter ajuda espiritual e principalmente em alguns casos até de terapia, porque afeta e não é pouco.
Então, os adolescentes também, do mesmo jeito que eles se afundam muito rápido, é mais fácil, por causa dessa plasticidade neural, nos adaptarmos, voltar. Tem conserto, Dayana? Tem conserto. Se você está nessa vida, você tem jeito. Você tem como sair. Você vai passar por uma abstinência, você vai precisar procurar ajuda, mas vai ter como você reorganizar e salvar aí a sua saúde física, a sua saúde mental. A masturbação e a pornografia é algo que atinge mais os homens, mas no Brasil estudos científicos comprovam que as mulheres brasileiras estão em primeiro lugar no uso de pornografia e masturbação. As mulheres já estão aí no mundo, nós somos o país que sexualiza tudo. Por isso, muitas vezes, quando nós saímos para fora em outros países, eles nos veem, né, somente como um pedaço de carne, muitas vezes. Por quê? Porque da nossa cultura. Esses estudos vêm sendo feitos de 10 anos para cá. Foi quando surgiu a internet rápida, foi onde a pornografia invadiu todo o mundo. E isso tem causado danos terríveis, porque muitas pessoas com 1 hora de pornografia e masturbação vão ter experiência, vão produzir dopamina que os seus avós não produziram numa vida inteira. Então nós vamos ficando uma geração doente, desequilibrada, tanto fisicamente como emocionalmente. Nós não fomos montados para viver os outros, não para ficar sozinho, nós fomos criados para hábitos saudáveis, né? Então, como que eu fujo disso? Se você saindo dos grupos, né, que ficam mandando essas besteiras, saia desses grupos, tente não ver, porque a carne é fraca, nós vamos cair. Tente não ficar muito tempo. Você tem que aprender a lidar com o seu tempo sozinho, você tem que saber administrar o seu tempo, você tem que saber ficar sozinho. Você não pode ser inimigo seu, você vai ser inimigo de você mesmo. Então você tem que aprender a ficar sozinho, você tem que aprender a silenciar. O contrário do amor é usar o outro e ser usado. E saia dessa miséria. Muitas vezes você acha que sentindo o máximo aí você está vivendo uma miséria, você está vivendo um caos que só vai te deixar doente, que só vai trazer desgraça aí para sua vida. O sábio ordena todas as coisas. Se liberar geral, você vai ficar doente, você vai enlouquecer. Deus não te fez para ser um tarado, uma tarada. Deus fez você para amar. Deus fez o sexo para ser procriativo e unitivo. Tudo tem seu tempo. Ser pessoa casta vai trazer paz e alegria, né? Para o seu corpo, para o seu físico, para o seu emocional. Hoje nós vamos falar só dessa parte. E nós também temos que viver a realidade. E se nós ficarmos vivendo uma ilusão, nós vamos enlouquecer mesmo. Fuja da dor e vai ser feliz. Se você pensa assim, você vai destruir seu cérebro. Porque os homens das cavernas, nós viemos lá, né? Vamos voltar lá atrás. Eles saíam para o sacrifício, gastar energia, transpiração. Eles pegavam a carne, a água, as frutas, o mel, e eram alimentos de baixa caloria. Daqui a pouco, né, eles tinham que sair de novo para se alimentar. Então gerava todo um sacrifício. E a nossa vida é isso, é sacrifício, é renúncia, é luta para vencer. Isso faz parte do nosso corpo. O nosso corpo precisa de desafio. Nosso corpo precisa viver a realidade. O nosso cérebro precisa dessas adversidades. Nós precisamos racionalizar, pensar, planejar. E não podemos viver só pelos nossos instintos, senão nós estaremos vivendo como animais irracionais, e isso vai trazer cada vez mais a demência. Masturbação e pornografia fere o coração de quantas mulheres dentro do casamento. Homens que têm picos de prazer e depois cai lá embaixo, começa a odiar a esposa, porque esses filmes pornográficos, esses vídeos, eles são uma ilusão, são montagem, tem Photoshop, e na realidade nós não vivemos isso, e cada vez eles vão perdendo mais, as mulheres vão perdendo o libido, porque não se sentem suficientes para seus
parceiros, seus companheiros, seus maridos. E os homens vão perdendo o desejo pelas suas esposas, vão ficando com raiva, vão ficando irritados, porque vão começando a ficar com depressão, síndrome do pânico, e vão começando a ficar... Vê naquela mulher, não vê o que vê no vídeo, é claro, né? Na realidade, ninguém fica 100% montado o dia todo, disponível ali e excitada. Isso é fato. O que acontece nos filmes? Até a indústria pornográfica, o tempo de vida dessas mulheres que são usadas é muito, enquanto durar a beleza e a jovialidade, elas estão ali. Depois elas são descartadas como um objeto, como alguém que não vale nada. Estímulos sexuais, você está dizendo, então saia disso, e tudo com o tempo vai passando. Não tenha medo de tomar a decisão. Excesso de dopamina diminui sua inteligência, tornam as pessoas dementes. Pessoas que vivem a castidade, é comprovado, tornam-se pessoas mais inteligentes. São João Bosco dizia, a castidade começa como uma linha, depois vira uma corda. Você vai começar aos poucos, e quando você vê, você está saindo da abstinência, está vencendo, e aí você já está vivendo a castidade. Você já está adquirindo equilíbrio e temperança para sua vida. Peçam a Deus a graça da castidade, a graça de amar. É na castidade que nós encontramos a tolerância, o amor verdadeiro, o amor, o divino amor. Amém? Se inscreva no meu canal, Daiana Zanovello, aqui no YouTube. Mande esse vídeo para os seus grupos, para sua linha de transmissão, para os seus amigos. Nós estivemos aqui, permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijos no coração.